Amigos, meu nome é Vinícius Talon e quais são as grandes mentiras da área criminal, sobretudo do processo penal? Quais são essas grandes mentiras? Hoje é dia 1º de abril, conhecido como Dia da Mentira, e nas redes sociais você deve ter visto alguma menção a uma mentira, dizendo que o exame da OAB acabou ou alguma coisa semelhante. Pois bem, e se pararmos para pensar quais são as grandes mentiras do processo penal? Poderíamos falar em várias mentiras. A presunção de inocência, por exemplo, é algo que está previsto na Constituição, ou alguns falam em presunção de não culpabilidade, e que deveria ser considerado pelos julgadores, mas essa presunção é afastada diuturnamente. É como se fosse uma mentira. Está na Constituição, todo mundo fala em presunção de inocência, mas na prática o juiz inverte o ônus probatório, faz com que o réu tenha que provar que é inocente e ao Ministério Público basta uma alegação. É o que tem ocorrido, transformando a presunção de inocência em uma grande mentira, como vem ocorrendo agora também com a execução provisória da pena. Portanto, ônus da prova para a acusação, presunção de inocência, isso parece que é uma grande mentira. Além de várias outras mentiras que ocorrem também. O direito ao silêncio, por exemplo. Ora, a gente sabe que, apesar do direito ao silêncio, quando o réu invoca o direito ao silêncio no plenário do júri durante o seu interrogatório, é normal que o promotor comece a fazer perguntas e o réu dizendo que ficará em silêncio e enquanto isso, o juiz fica quieto, não fala nada, a defesa tendo que alegar, que demonstrar que está ocorrendo ali uma nulidade porque o promotor está insistindo no direito ao silêncio, afetando o direito ao silêncio, apesar da resposta, da primeira resposta, falando que faria uso do direito ao silêncio. E isso acaba contaminando os jurados. Então o direito ao silêncio acaba sendo algo quase que fictício também quando se trata do tribunal do júri, porque apesar daquela ideia de que o silêncio não vai prejudicar o réu, a gente sabe que para os jurados, quem cala consente. É como se o silêncio não fosse um direito. E não apenas isso, quem não sabe de casos em que lá na autoridade policial, durante o inquérito policial, o direito ao silêncio é violado. Às vezes não é informado, às vezes ocorre de a polícia começar a fazer perguntas informalmente no momento de fazer a diligência, o flagrante, a busca e apreensão, faz várias perguntas e depois testemunha dizendo que o réu respondeu isso e aquilo durante essas perguntas informais, quando não falou sobre o direito ao silêncio, quando ninguém alertou ao réu sobre o seu direito ao silêncio. E na execução penal, então, o direito acaba se tornando ainda mais mentiroso. Na execução penal temos várias mentiras e mentiras de péssimo gosto. Quando a execução penal fala em remissão pelo trabalho ou estudo, seria ótimo se teríamos ressocialização, mas na prática, não há vaga de trabalho e não há vaga de estudos. Então acabam transformando a remissão em uma grande mentira que acaba afetando, acaba se afastando esse direito de vários apenados, de milhares de apenados que gostariam de trabalhar, gostariam de estudar, para começar a se ressocializar durante esse período no cárcere, mas o Estado cria essa mentira, fala que eles terão direito à remissão, que esse tempo da remissão será considerado como tempo de pena cumprida, mas depois o Estado diz que é uma grande pegadinha e que não tem vaga para esses apenados. Não tem vaga de trabalho, não tem vaga de estudos e também, se algum deles quiser uma vaga que não seja criada pelo Estado, quiser, portanto, trabalhar no serviço externo, não vai conseguir facilmente, porque terá aquele estigma de condenado e aí terá uma grande dificuldade para implementar esse direito à remissão que acaba virando uma grande mentira. Além disso, a ideia de que o apenado deve cumprir apenas 1/6 ou 2/5 ou 3/5 para a progressão de regime. Isso é uma grande mentira. Todo mundo sabe que, na prática, o apenado acaba cumprindo muito mais do que 1/6, 2/5 ou 3/5. Ele cumpre mais do que aquilo que ele deveria cumprir. Porque no dia em que ele tem direito à progressão de regime, ele não sai para o outro regime. No dia que ele tem direito ao livramento condicional,
ele não sai em livramento condicional. Apenas tem início aquele longo trâmite que pode demorar 1 mês, 2 meses, até fazer o exame criminológico, até o Ministério Público se manifestar, até ter psicólogo ou assistente social lá no presídio para fazer esse exame, até vir o atestado de conduta carcerária. Tudo isso passa ali 1 mês, passa um período muito maior do que a exigência legal de 1/6, 2/5 ou 3/5. Então, dizem para o apenado, você terá direito à progressão com 1/6 da pena. Estão mentindo para ele. Estão mentindo porque ele vai ter que cumprir 1/6 mais algumas semanas, mais alguns meses, até que o juiz tenha a boa vontade de decidir sobre essa progressão, quando ainda não a indefere por conta do chamado requisito subjetivo, porque aquele exame criminológico é desfavorável para o apenado. São várias mentiras no direito penal e no processo penal. Paridade de armas. Falam sobre paridade de armas, falam bastante sobre paridade de armas, dizendo que a defesa tem que ter as mesmas oportunidades da acusação. Só que aí, de um lado, você tem uma acusação que tem o Ministério Público, logo de início, além da Polícia Militar, da Polícia Civil, que atuam para formar a convicção do promotor de justiça que vai oferecer a denúncia, e, além disso, ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público. Então é como se houvesse uma fiscalização da atividade policial, o que faz com que a polícia trabalhe pensando em como juntar elementos para o seu fiscal, o Ministério Público. O Ministério Público atuando pela acusação, ao lado da Polícia Civil, da Polícia Militar, assistente da acusação, além de, eventualmente, o assistente da acusação, além do juiz que deseja produzir provas de ofício e aí até assina manifestações, abaixo-assinados, dizendo que tem que ter a prisão após o esgotamento da segunda instância, tem que ter a execução provisória. De que o juiz tem interesse nisso? Qual é o interesse do juiz nisso? Mas assinam. Assinam porque querem entrar no papel acusatório também, gostariam de ser promotores no fundo. Então, eles também estão atuando pela acusação. E aí, além disso, temos a mídia, temos a sociedade, todo mundo do lado da acusação. E do outro lado, a defesa. Um advogado e o réu só. Do outro lado, todos esses que eu falei. Paridade de armas é realmente uma grande mentira no Brasil. São várias as mentiras, eu poderia ficar aqui listando por horas e horas. As mentiras no direito penal, por exemplo, que não há confusão entre culpa consciente e dolo eventual, que utilizam corretamente a denúncia por dolo eventual. Isso é uma grande mentira. Poderíamos falar sobre mais problemas do processo penal que são grandes mentiras, como, por exemplo, a algema somente será utilizada, as algemas somente serão utilizadas em caso de necessidade, extrema necessidade. Bom, foram banalizadas. Ou a mentira dizendo que a lei permite, o nosso sistema penal permite a condução coercitiva do investigado, mesmo sem ele ter sido intimado para comparecer, ou até que tenha sido intimado. Isso é uma grande mentira, porque ele tem direito ao silêncio. Estar presente para ser interrogado é um uso da autodefesa e, portanto, é uma faculdade dele comparecer ou não para esse interrogatório. Mas a mentira é: a lei permite a condução coercitiva. São várias mentiras. Na execução penal, você pode falar quanto às mentiras das estruturas do presídio, quanto às mentiras sobre condições de higiene, quanto às mentiras sobre a dignidade da pessoa humana dentro do presídio. Tudo isso se torna mentira no Brasil. Infelizmente, o dia da mentira é somente hoje, 1º de abril. Mas essa mentira na área criminal acaba se prolongando há muitos anos e provavelmente não vai ser amanhã, dia 2 de abril, que ela vai parar. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre penal, processo penal, execução penal, temas atuais, notícias, enfim. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com
várias coisas úteis, como por exemplo um grupo do WhatsApp em que eu estou lá, são criminalistas do Brasil inteiro debatendo. Além disso, você vai encontrar nesse link aqui embaixo cursos que eu leciono, como por exemplo curso de execução penal, processo penal, prática penal, curso sobre advocacia, marketing jurídico e várias outras coisas, além de encontrar nesse link artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras e várias outras coisas. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.